Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Casa Maríndia, um projeto do escritório Masa Arquitectos, localizada aí a leste de Montevidéu, essa residência aqui. Então é um projeto que é uma inspiração para a gente. A gente vai deixar todos os créditos aqui na descrição. E a gente vai falar aí de uma casa de aproximadamente 100 metros quadrados, uma casa bem pequenininha, que tem elementos que a gente gosta muito, que são esses brises de madeira, né, com abertura camarão, tem o forro, né, todo, na verdade toda a parte de estrutura, né, em concreto armado aparente, sem forro. A gente tem esses painéis deslizantes, enfim, a gente tem uma casa de pequenas dimensões, mas de uma concepção estética muito legal, um projeto muito bacana concebido, né, pelo Masa Arquitectos. E a gente vai dar uma olhada geral, né, em todas as imagens, estudar tudo isso aqui, a relação toda dessa casa. A gente consegue ver que ela está, né, implantada num terreno bem plano, como são os terrenos, né, na região ali, né, de Montevidéu. O Uruguai é todo extremamente plano. E aqui, né, são algumas elevações e tudo mais. E a gente sempre vai iniciar como, gente? A gente sempre vai iniciar através do estudo das plantas, que é onde a gente vai poder perceber maiores detalhes aqui sobre o projeto. Vamos lá. Então, estamos aqui, vou marcar aqui com vocês. É um programa bem pequeno da casa. Então, como a gente falou, toda essa área aqui da casa, né, que é essa área coberta da casa aqui, que seria esse ponto todo aqui, ela vai ter mais ou menos, né, um pouco menos de 100 metros quadrados. Então, uma casa bem pequenininha mesmo. E aí, a gente vai ter a divisão aqui dos ambientes, né? No acesso à casa aqui diretamente, a gente vai ter, né, as esquadrias de correr de vidro, juntamente com os painéis de abertura camarão, né? Esses painéis eles vão abrir, né? Eles vão poder se fechar totalmente aqui, se abrir parcialmente ou se abrir totalmente aqui, ficando recuados, né? Então fica bem legal, bem interessante. Foram configurados, né, para ficar exatamente da largura aqui dessa varandinha que a gente tem nesse ponto. Então ficou bem bacana isso. Depois a gente vai ter os ambientes aqui. Então, nesse ponto, aproveitando a parede hidráulica aqui da casa, que é uma solução interessante, vamos começar aqui pelo meio. É aqui que a gente vai ter, né, a parede hidráulica principal da casa, que vai receber tanto, né, o banho social da casa, que tem aqui o lavatório, o bidê, a bacia sanitária e o chuveiro, e aqui a gente vai ter a cuba da parte toda da cozinha. Então é interessante porque esse ponto aqui, a gente tem a cozinha e o banheiro compartilhando dessa mesma parede hidráulica, então isso aí é um ponto aí que gera economia e tudo mais, né? A gente tem uma passagem única aí, descidas únicas de água e esgoto. E a gente também tem, né, a parte de sala de jantar, a parte de sala de estar aqui nesse ponto. A gente tem um acesso lateral à casa através dessa portinha aqui que vocês estão vendo aqui na lateral direita, né? A casa também se abre para o fundo e é legal também a questão da sala vazada, né? Uma sala que vaza para os dois lados. É uma questão muito interessante também, que foi, né, valorizada aqui através do projeto. Isso é muito legal também. A gente gosta muito desse tipo de solução. Alguns clientes até buscam esse tipo de solução quando querem, né, conceber uma casa. Então a gente tem aí, né, já de cara o banheiro. Depois a gente vai ter, né, enfim, né, tem uma sala integrada, tem um banheiro social aqui, e depois a gente vai ter os ambientes, né? A partir desse ponto a gente vai ter toda a área íntima da casa, onde a gente vai ter, primeiramente, um quarto, né, com várias dimensões, com armário embutido, uma cama de casal aqui, e depois o outro quarto, né, com outras dimensões, também com armário embutido e duas camas de solteiro para cá, né, com abertura sempre nesse ponto e nesse ponto, e aqui a gente tem uma outra porta também de acesso à casa lateral. Lembrando, a gente está falando, né, de uma estrutura de concreto armado, ripado, né, que dá aquela estética tão bonita que a gente viu nas imagens, e a gente consegue ver, né, que toda essa parte de concreto ocorre aqui no lateral, né, da casa, nesses pontos aqui, e também na lateral da casa, nesses pontos aqui, tá? Configura a casa com, enfim, né, tem uma parte estética bem bonita. Aqui a gente tem alguns tijolos estruturais aparentes, ainda algumas aberturas pequenas também nesse trecho do corredor. Esse daqui seria como se fosse, aqui seria como se fosse a frente, né, da casa, nesse ponto aqui onde a gente está, e aqui seria como se fossem os fundos da casa, né? Então aqui a gente vai ter materiais diferentes, né? A gente vai conseguir ver um pouco de toda essa parte dos tijolos e também um pouco daquela parte dos painéis ripados, e nessa fachada frontal a gente vai conseguir ver basicamente somente painéis ripados aqui se ela ficar totalmente fechada. Então isso daí também ficou bem bacana, tá? Então vamos seguir aí, né, para a gente dar uma olhada nas imagens e
falar um pouco mais das nossas impressões relativas ao projeto. Aqui a gente tem, né, uma isométrica, né, que representa, né, a abertura desses painéis, tá vendo? Então, o fechamento dos painéis dos quartos, fechamento do painel ali da parte da sala. E é legal que esses painéis, como eles abrem, eles vão gerando varandas, né, para cada um desses ambientes, né, varandas privativas. A gente consegue ver aqui no corte as vigas invertidas nesse ponto. E a gente tem um teto liso, né, de concreto armado aparente na parte interna, a fachada lateral, a fachada ali com abertura, né, e aqui a planta. Aqui é uma planta de situação e aqui é uma das imagens principais, né, que a gente tem da casa. Aqui é a abertura ao lado da área daquela área de sala integrada que a gente falou anteriormente, né? Então, a porta que seria um acesso principal à casa. A gente consegue ver a TV, a salamandra, uma mesinha de centro e o sofá. Aqui a gente consegue ver um pouco dos detalhes aqui em relação à platibana, né? Que é toda em concreto armado ripado, né? Então, a gente tem aqui toda a parte do concreto, gerando uma pingadeira aqui nesse ponto e depois a gente segue, né, com a laje de concreto armada aparente aqui embaixo, uma laje maciça. E embaixo a gente tem uns painéis que tem essas aberturas camarão que ficam tão legais, tá vendo? Olha que bacana. A casa toda aí, a gente tem aqui a chaminé da salamandra, aqui a gente tem duas vigas invertidas na parte superior. A casa ela tá um pouquinho solta do terreno, o que dá uma impressão legal também, gera uma pequena sombra ali. A gente está com a sala aberta. Aqui é uma vista de dentro da sala, né, com os painéis ripados fechados. A gente também pode correr os vidros para um lado e permitir a entrada de ventilação e de uma luz filtrada, mas não fechar, né, totalmente o ambiente que seria com vidro, que geraria um abafamento. Aqui é a abertura e é legal também o detalhe que a gente consegue ver a sala completamente vazada. Então a gente consegue ver os fundos do terreno aqui através desse ponto. Aqui a gente tem os painéis que vão dividir, né, o corredor com a área íntima dos quartos, tá vendo? Então a gente tem um piso todo em concreto polido também, que fica bem legal. O efeito é bem interessante. Depois a gente tem uma visão direta aqui do corredor dos quartos, aqui os armários embutidos do trecho da cozinha americana, né? A gente tem a geladeira, a pia, né, a parte toda de fornos ali para o lado. Depois a gente tem uma visão geral da sala integrada, então uma sala bem pequena, né, com a salamandra, com a TV, com a parte toda aí de sofá, a mesinha também, né, que dá apoio à parte da cozinha, né, gerando como se fosse uma copinha, uma sala de jantar. E aqui a gente tem um trecho, né, de coifa, cooktop e forno embutido aqui, e a marcenaria toda em branquinho. Né, uma outra vista aqui da sala. A gente pode perceber aqui que os spots eles foram colocados junto, né, quando foi feita toda a parte de forma, né, eles já estavam previstos, então acabou saindo tudo junto aí nesse ponto. Uma outra vista lateral, uma vista a partir dos quartos para a sala. A vista daquela entrada principal que a gente falou, na lateral da sala de estar. Aqui, uma outra vista que a gente consegue ver como se fosse dos fundos, né, a gente vendo a sala vazada ocorrendo, ficou bem interessante o resultado, olha que bacana. Aqui a gente tem alguns pontos, né, de descida de água pluvial, tá vendo? São detalhes interessantes para a gente observar. Tá vendo? Aqui são os fundos da casa, onde a gente falou anteriormente, que a gente tem os blocos de concreto aqui, nesses pontos aqui, pintados de branco, e depois a gente tem os painéis, né, que são os painéis de correr aqui, né, em madeira. E aqui também, né, a gente tem toda a parte, também, né, naquelas pequenas aberturas, a gente também tem um ripado de madeira. Uma outra vista, né, da lateral, mostrando um pouco um contexto em relação ao terreno bem plano, né, uma declividade bem suave. Aqui ó, a vista também da sala completamente integrada, né, dos fundos para frente. Tá vendo? Uma vista geral aí dos fundos. A gente consegue ver, né, a laje de concreto, depois sobe a parede de concreto aqui no lateral e a gente fecha com a parede de concreto na parte superior. Então uma casa bem minimalista, tá vendo? Ficou bem interessante o resultado. Ela fica um pouquinho solta do chão, que dá esse efeito não legal. Olha a vista aí da rua mais próxima para a gente dar uma olhada. O acesso se dá justamente pela sala lateral que a gente apontou anteriormente. Uma outra vista dos fundos, né? Com ela completamente fechada, com os painéis em abertura camarão fechados. A vista da frente, com os painéis de camarão completamente fechados também. Tá vendo? Fica bem legal. Uma área bem arborizada aí. Uma vista um pouquinho mais do entardecer, para a gente olhar os spots, tá vendo? A gente consegue observar os spots na parte interior da casa.
os painéis ripados, a iluminação interna invadindo a parte externa, tá vendo aqui a janela do banheiro, a janela dos quartos, né, que na verdade são portas, né, piso-teto, que vão gerar varandas para esses dois ambientes também, o que é muito legal. Tá vendo? Então essa casa aí tem diversos conceitos aqui que a gente adora, né, na hora de projetar, né, na hora de ver um projeto, na hora de buscar uma inspiração de projeto, tá vendo? Uma imagem noturna, a gente vê a iluminação interna da casa, como ocorre, né? A luz bem amarela, bem aconchegante, tá vendo? Aqui a gente tem como se fosse o fechamento, né, de todos os brises de madeira, né, esses grandes brises de abertura camarão em madeira, e a gente tem aceso, né, os spots da parte externa, da varanda externa da casa. Olha que bacana. A casa toda, ela fica, né, um lusco-fusco em relação à parte externa. Muito bonita essa imagem. Uma outra imagem dos fundos, né? Imagem da sala de estar. Um detalhe bem próximo aqui, a gente pode ver que provavelmente a gente tem uma estrutura de alumínio, né? Ou de metalon que apoia esses brises de madeira. A gente tem muito provavelmente uma madeira natural nesses pontos, pela tonalidade que a gente consegue ver. Não é tão uniforme, né? Se fosse um brise de alumínio, a gente teria, né, uma leitura um pouco mais uniforme dessas ripas, mas não é. Tá vendo a imagem interna do quarto, que possui a cama de casal. Tem até um trecho de cortina, né, visto que a gente não tem um fechamento completo das esquadrias através dos brises. Então, ou a gente tem que ter uma veneziana integrada à esquadria, ou a gente tem que ter algum tipo de cortineiro na parte interna. No caso, optaram por realizar um cortineiro, né, com um blackout ali. Tá vendo? Olha que bacana. Uma outra vista aqui, né? A casa fica um pouquinho descolada em relação ao solo natural, que é legal também. Uma outra vista dessa sala vazada em relação aos fundos, né? Com as portas todas abertas. Uma vista lateral e a vista principal aqui da casa, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse projeto é o projeto da Residência Maríndia. É um projeto de autoria do escritório Masa Arquitectos. A gente vai deixar todos os créditos aqui na descrição. Uma casa no Uruguai, com aproximadamente 100 metros quadrados, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado.